Que tal a gente reaproveitar tudo que a gente tem em casa, principalmente no sítio, né, gente? A gente acumula muita coisa. E foi assim que eu comecei o meu jardim, aproveitando tudo que tinha aqui e fazendo vaso de plantas. Esse daqui eu aproveitei agora há pouco, mas eu vou mostrar para vocês tudo que eu reaproveitei aqui no sítio, que era entulho e virou vasinho de planta. Esse aqui é um comedouro de galinhas. Aqui tem vários desse. E tá lá no galpão. E aí eu aproveitei esse aqui para fazer um vasinho de planta. E olha que charminho que ficou. Ficou muito bonito, né? A gente normalmente reaproveita garrafa PET, coisa de cozinha, né? Mas aqui no sítio dá para aproveitar muita coisa também. Esse foi um dos primeiros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e fica aí com a gente. As suculentas aqui, ó, ficaram bem bonitas. Eu me surpreendi. Achava que não ia ficar bonito, mas para minha surpresa ficou. Essas panelas de barro era da cozinha, de fogão a lenha. Eu já usei bastante e aí elas, com o tempo, elas estragam, fura a parte do fundo delas. E aí eu aproveitei para plantar suculentas. Não é de hoje não, tá, gente? Isso aqui faz tempo, tempo. É de mais de 15 anos atrás. Aí eu venho sempre deixando elas como vaso de planta. E eu acho lindo, gente, essas panelas. As três são grandes e bem pesadas. Aí eu plantei aqui nos balmerianos. Ela já foi vaso de muito tipo de planta. Inclusive, uma delas, agora há pouco, tinha um cacto castelo de fadas. E aí eu, com medo de quebrar a panela, porque por causa da raiz, eu tirei. E plantei suculentas, porque as suculentas não tem como quebrar, como estragar. Porque as suculentas não têm raiz muito profunda, né? São raiz superficial. Aqui tem mais uma panela, essa é bem menor e tá com a mendonzai. Embaixo é a parte de cima do filtro, para ficar como suporte. Olha como estão bem bonitas as mendonzai aqui nessa panela. Fica bem rústico. Aqui é um suporte de churrasqueira que eu aproveitei para fazer. É um suporte não, a grelha de churrasqueira. E aí eu fiz um suporte para as plantas. Essas duas janelinhas, uma delas, essa daqui, ó, era uma forma de queijo bem antiga, forma de fazer queijo coalho. Aí eu fiz essa janelinha e essa outra aqui eu fiz a moldura e ficou desse jeito. Bem interessante, eu gosto muito dessas duas janelinhas. Essas xícaras aqui são xícaras que eram da cozinha. Uma rachou, essa daqui, ó, rachou, aí eu não gosto de usar. Essa do meio tava inteira, eu peguei para fazer vaso também. E esse que tá com cacto era um suporte para temperinho, daqueles que coloca tempero. E aí eu fiz assim, ó, reutilizei para plantar minhas suculentas e cactos. Esse aqui é um vasinho de cozinha também. Aí eu cobri ele com casca de coco e ficou assim, um vaso bem rústico. Casca de coco não, são fibras de coco. E aí ficou um vasinho bem bonito, bem rústico. Aqui, ó, é de a embalagem do fermento. Aqui uma lâmpada, aproveitei também essa lâmpada e fiz essa bonequinha que nunca aparece aqui, mas ela é bem charmosinha, né? É uma lâmpada queimada. Aqui eu tenho um filtro que eu plantei as suculentas pendentes, a peperômia, gosto bastante.
Esse aqui é um escorredor de macarrão, bem antigo, de alumínio. Aqui, ó, aproveitei a roda, o aro da bicicleta e um pneu de moto, fez suportes para as plantas. Ficou bem interessante, eu gosto bastante. Aqui tem uma panela, as panelas viram vaso aqui também, como em todo canto, né? A gente aproveita tudo. Meus canteiros são feitos de telha. São as telhas que a gente trocou da casa, eu aproveitei e fiz meus canteiros. Aqui é um vaso bem antigo, era uma jarra. Esse vaso onde tá as paraguaenses era uma jarra de cozinha. Jarra de água, de colocar água. Antigamente o povo usava muito jarra de barro para armazenar água em casa. Não sei se vocês lembram, mas quando eu cheguei aqui tinha essa jarra que a pessoa que morava aqui botava água nela, uma jarra bem grande. E aí, com o tempo ela quebrou e eu trouxe para o jardim. As bacias também, essas duas bacias eu aproveitei para plantar as minhas rosas do deserto, que são bacias grandes, aí fica bem levinho para a gente estar mudando de lugar. Aqui tem a panela, que é uma panela enorme, que eu gosto muito, eu acho linda essa panela com as paraguaenses. Bem bonita. Essa panela também eu usava no fogão a lenha, depois ela furou, aí eu já usei como vaso de planta. E aqui do lado eu tenho uma coleção de botas. São minhas, que eu usei, e do meu marido. Tem uma coleção de botas aqui, fora essas tem mais. Eu reutilizei todas elas. E desde o início, eu tenho certeza que a gente já jogou bastante bota fora, né? Porque a gente rapidinho fura, principalmente as de agora. Essas de antigamente, elas furavam embaixo e aí eu já aproveitava para fazer vaso de planta. As de agora são mais fracas ainda do que essas. Mas essas aí ainda era 2 por ano e tenho certeza que a gente já jogou bastante bota, mas depois eu comecei a usar como vaso de planta. Ali tem mais, ó. E tem mais aqui também. Aqui tem mais 2 pares. E aonde fica as botas é um aro, são 2 aros de roda de carro de boi, que era da fazenda do meu sogro. E aí a gente trouxe para cá, quando eles venderam a fazenda. E eu fiz essa estante para colocar as minhas botas. Eu pretendo melhorar isso aqui depois, porque a madeira de cima tá bem velhinha. Mas eu gosto bastante da minha estante. Recentemente a gente comprou uma outra forrageira, ensiladeira, e aí a gente aposentou essa aqui. Eu trouxe para o jardim, para fazer parte aqui do jardim. Vai ser decoração do jardim daqui para frente. E aqui na árvore tem um balaio. Olha como tá seco, gente, por aqui. Tá muito seco. E aqui desse lado eu tô fazendo um jardim de cacto. Ainda não tá pronto. Mas tem ali o caldeirão que eu fiz, ó. Fiz um suporte para ele ficar pendurado. E trouxe alguns cactos para cá. Os cactos que estavam mais feinhos. E eu tô organizando esse canteirinho de cactos aqui. Do lado de fora do jardim. Para ficar mais organizadinho assim, mais separado do jardim. Porque cacto é cheio de espinho, né? A gente tem que deixar fora de outras plantas para não estar se machucando. Tem a bicicleta também. Bicicleta também, eu usei bastante essa bicicleta. E agora ela faz parte da decoração do jardim. Era minha bicicleta. Tem outra aqui. Tá lá dentro do galpão. Mas eu não quero trazer ela pra cá ainda. Quem sabe depois ela não vem, né? Mas por enquanto ela tá lá no galpão.
Aqui é uma chaleira bem antiga. Essa chaleira era da minha mãe. E aí virou vaso também. Eu gosto muito dessa chaleira. Aqui eu tenho esse balde aqui, que era balde da gente tirar leite. Era um balde bem antigo acho que era, não é nem alumínio, que enferrujou. Eu não sei de que material é esse não. E enferrujou. E as calotas do carro virou as rodas da minha carrocinha aqui, ó. E aonde essa parte de madeira que eu fiz a carroça também era uma parte de um caititu, um negócio daqueles que a gente usava. A gente tinha aqui era um negócio de casa de farinha que é de moer, a gente chama caititu, que é de moer a mandioca para fazer a goma e a farinha. Então aqui, nessa parte aqui, ó, é onde colocava a mandioca. E do lado de cá tinha o caititu, que ainda vou mostrar a vocês a parte que é onde eu coloco minhas plantas. Eu vou lá mostrar a vocês. E aqui também tem, ó, um regador, que era bem antigo, era daqui do sítio também, quando a gente chegou, há 25 anos atrás. Aí caiu a parte do bico do regador. Depois eu vou ver se eu dou um jeitinho nele. Essa parte aqui, ó, onde eu coloco minhas plantas, é onde a gente usava para moer a mandioca para fazer a goma. E aquela peça que é o carrinho, ela ficava aqui, ó, nesse lado de cá. E aqui é a peça que chama caititu, que moe a mandioca. É cheio de serrinha, para quem não conhece. Aí eu não tirei daqui porque dá muito trabalho. Uma peça muito antiga. E aí eu deixei aqui. Mas aquela onde é o carrinho que eu coloco, que eu mostrei agora há pouco, era a parte daqui, ó. Onde se colocava a mandioca e a mandioca caía na parte de cá, ó. Aqui a gente colocava uma bacia e pra cá era o motor. Aqui nessa parte aqui ficava o motor, onde tá essas plantas aqui. Era uma peça bem interessante e hoje é a minha bancada para botar plantas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e já está escurecendo. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser.